O Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu aumentar a Selic, a taxa básica de juros da economia brasileira, em 0,5 ponto percentual, para 14,75% ao ano, a mais alta desde julho de 2006. Assunto para o Alan Gani, que já está por aqui. Oi, Gani, bom dia. Bom dia, Soraya. O Banco Central justificou essa elevação em seu comunicado, dizendo que a atividade econômica continua aquecida, muito embora já tenha mostrado alguma desaceleração nos últimos meses, mas ainda é uma atividade econômica aquecida, com pressões principalmente no setor de serviços, pressões de consumo também trazidas aí pelo mercado de trabalho. Além disso, uma piora das expectativas de inflação que podem contaminar a inflação presente, a inflação corrente. Se todo mundo acreditar que vai ter mais inflação lá na frente, isso pode levar a uma inflação agora, à medida que o mercado acaba se antecipando. E também uma incerteza em relação às políticas tarifárias de Donald Trump. A gente não sabe como é que vai ser o impacto inflacionário. Por conta disso, um aumento de 0,5 ponto percentual na taxa Selic. É verdade que é um aumento menor em relação às outras reuniões, mas continua num patamar bastante restritivo. Agora, chamou atenção também nesse comunicado que o Banco Central, Soraya, não contratou um novo aumento da taxa Selic, como ele já vinha fazendo em outras reuniões, deixou em aberto. Isso trouxe incerteza no mercado. Então, talvez a Selic fique em 14,75% até o final do ano, eventualmente, talvez tenha até alguma redução, indo para 14,5% ou até podendo subir para 15%. Enfim, é o campo aí da incerteza na taxa de juros. Obrigada, Gani. Vamos ouvir mais uma vez os nossos comentaristas a respeito desse resultado. Zé Maria Trindade, então, esse resultado, que até já era esperado pelo mercado, mostra que a grande preocupação da política monetária, ela é mais externa ou interna nesse momento? É mais externa, né? Há, nesse momento, um componente internacional muito forte, com países como Estados Unidos e mesmo a Inglaterra e alguns países da Europa em dificuldade ali, ainda com problemas decorrentes, segundo analistas, da pandemia, para se ter uma ideia. Ainda não houve uma normalização do mercado. E agora, com esse tarifaço de Donald Trump, acabou provocando uma confusão muito grande na economia. O Alan analisou muito bem. Esses comunicados do Banco Central são analisados ali ponto a ponto, vírgula a vírgula, como analisar aquelas previsões de Nostradamus, Então, quando diz, olha, o sol poente, quer dizer, olha, isso aí quer dizer o fim do ciclo. E parece mesmo o fim de um ciclo de aumento da taxa de juros. É um comunicado que diz mais ou menos assim, olha, chegamos ao limite, até aqui fomos. Mais do que isso, seria imprevisível a reação na economia. Nós retornamos lá a outro governo, ao governo Lula anterior, de 2006, uma taxa de juros tão alta assim, e mesmo assim ainda não desaquece a economia, não tira a liquidez do mercado. Então, o importante aí foi, e era a grande expectativa, esse comunicado, porque a alta, menor, mas alta, da taxa de juros já estava precificado, como dizem os economistas, Deise Ciocari, também com a gente aqui nesta manhã, eu queria te ouvir a respeito da parte política nessa história toda, porque na presidência anterior do Roberto Campos Neto havia muita pressão em cima da questão dos juros por parte do governo. E imagino que agora tenha muita gente dizendo, peraí, mas os juros continuam subindo mesmo sob uma presidência que é mais afinada, talvez, com o presidente Lula, apesar da independência do Banco Central. Como é que, politicamente, esses juros elevados vão continuar batendo em relação ao governo, hein, Deise? Pois é, Nonato, tem uma questão aí de sobrenome, Então tem uma questão política muito forte no meio disso, Antes era o Campos Neto indicado pelo ex-presidente, agora é o Galípolo. Então existe uma seletividade aí que a gente tem que prestar atenção. Mas o Copom, ele subiu os juros não por capricho, mas por obrigação, porque alguém tem que ser o adulto no meio dessa sala. Por que eu estou falando isso? Porque enquanto o Banco Central, ele pisa no freio para tentar conter uma inflação teimosa,
a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto, eles seguem gastando como se não houvesse inflação, como se não houvesse uma recessão, não houvesse desemprego. Seria mais ou menos como tentar esvaziar uma banheira com balde, mas você deixa a torneira aberta, entendeu? Você tenta fazer uma contenção, o Banco Central até tenta, o Copom tenta ali, mas o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional não querem nem saber, eles seguem gastando. Só que quem paga a conta é o consumidor, porque o crédito encarece e o crescimento econômico do Brasil fica na UTI.